Então, bom dia a todos, né? Hoje nós vamos ver as outras partes do sumário executivo. Vocês já fizeram essa primeira parte aqui, né, do resumo dos princípios. Aliás, ainda vão fazer, né? A única coisa que vocês fizeram até agora foi a parte dos empreendedores, né? Dados dos empreendedores, que é exatamente os dados de vocês, né? O dado da equipe, experiência profissional e atribuições. Hoje a gente vai, de posse dos resultados das pesquisas que vocês realizaram, vocês vão definir já que tipo de empresa vocês irão montar, né? Vocês vão definir o ramo de atuação dessa empresa, quais serão os setores de atividade, a forma jurídica, o enquadramento tributário, né? Vão definir qual vai ser o capital social a ser empregado nessa empresa, né? E da onde é que vocês vão tirar o dinheiro para montar ela. Então, basicamente isso a aula de hoje, tá certo? Então, vamos para a página, né? Tudo isso aqui a gente já viu nas aulas passadas. Pronto. Então, nós estamos ainda na parte do sumário executivo, tá certo? Que é praticamente o resumo do plano do negócio em si. Não se trata de uma introdução, uma justificativa, e sim de um sumário contendo todos os pontos importantes dentro do plano de negócio. Aí vamos lá. Vocês já fizeram, que foi o resumo dos principais pontos do negócio. Aliás, vocês ainda vão fazer, né? Que é o resumo dos principais pontos do negócio. Você deixa para fazer isso aqui por último. Por último, ele fica primeiro, tá certo? Porque esse daqui vai conter praticamente um resumo de todos os pontos e vocês depois vão indicar os indicadores de viabilidade do negócio. Então, vocês vão colocar todos, depois que vocês fizerem o plano financeiro, é que vocês vão colocar essa parte, né? A Elisiane tá assim na chamada, eu vi ela aqui. Elisiane, Ela entrou agora. se pronuncie. Pronto, então vamos aqui. Então aqui vocês já fizeram, quem vai escolher os sócios, né? Isso aqui a gente já leu na aula passada, né? Vocês já fizeram essa primeira parte. Aí hoje a gente vai ver isso daqui, dados no empreendimento. O que é e como fazer? Nessa etapa, você irá informar o nome da empresa e o número da inscrição CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, se a mesma já estiver registrada. Caso contrário, indique o número do seu CPF. Eu não sei se a Cintia explicou para vocês, eu acho que ela deve ter explicado. Tem como você gerar o número de CNPJ falso. Ela mostrou isso para vocês? Mostrou sim, Pedro. Pronto. Então vocês vão criar um número de CNPJ falso na internet, né? E vão colocar esse CNPJ para a empresa de vocês. Aí, lembrando que a empresa ela tem dois nomes, que vocês viram lá na disciplina de legislação. Não sei se vocês estão lembrados, mas a empresa tem dois nomes. Tem um nome social, que é denominada a razão social da empresa, e um nome fantasia. Qual a diferença dos dois? O nome social tem uma regra para a formação dele. Ele pode conter o nome dos sócios, pode, por exemplo, vamos dizer que vocês seja o sobrenome da equipe seja Souza Lima e Carvalho. Aí vocês podem colocar Souza Lima e Carvalho Comercial Limitada, ME. Sempre é assim. Na razão social, você pode colocar os sobrenomes dos sócios
Aí na frente você coloca o ramo, se é comércio ou serviços. E se for os dois, você pode colocar comércio e serviços. Aí depois a forma jurídica. Se vai ser ME, limitada, se vai ser EPP, se vai ser EIRELI, tá certo? Tudo isso aqui a gente estudou lá na disciplina de legislação, as formas jurídicas das empresas. Então, a tarefa da semana, onde tiver esse hora de praticar, vocês vão fazer, tá certo? Onde tiver esse quadrinho que é hora de praticar, vocês vão fazer. Então, a primeira tarefa aí é criar a razão social da empresa. Vocês podem pegar os sobrenomes do sócio, pode pegar um pouco do nome do sócio, um conjunto dos nomes do sócio, tá certo? Pegar o ramo de atuação, se vai ser comércio, serviço, vai ser transporte, enfim. Eles colocam o ramo de atividade. E vão pegar a forma jurídica em si da empresa. Se vai ser ME, se vai ser limitada, se vai ser EPP, se vai ser EIRELI, se vai ser o MEI. Enfim, vocês vão definir qual vai ser a forma jurídica da empresa. Não, vocês vão escrever naquele mesmo documento, viu, Nayane? Aquele documento, vocês vão editar ele até o fim do plano de negócio. Vocês vão construir. O que eu for mandar para vocês vai ser só a capa, para vocês colocarem a capa antes daqueles dados dos empreendedores. Aí vocês só vão. Tudo do plano de negócio vai ser feito ali, tá certo? Vocês só vão preenchendo conforme for passando as aulas, eu vou dizendo o que é que vocês vão preencher. No final de junho, vocês já vão ter o plano feito já. A gente já vai terminar a disciplina com o plano feito. Tá certo? Então, tarefinha de hoje, elaborar, né, por enquanto, né, nome social e o nome social, vocês vão criar, né, um CNPJ, criar um CNPJ falso. Tem um site na internet que faz isso, é só colocar no Google. E criar o nome fantasia. Qual a diferença do nome social para o nome fantasia? O nome social, ele é elaborado com base em uma fórmula, que é essa fórmula que eu falei para vocês. É formado com base nos nomes dos sócios, ou o conjunto dos nomes dos sócios, ou pode ser formado só pelo ramo de atividade, enfim. Ele tem uma fórmula. E na frente tem a forma jurídica. O nome fantasia, ele é inventado, tá certo? Logicamente que vocês não podem escolher nome fantasia de empresas já existentes. Como teve uma empresa que deu um problema danado, que é a Criarte, que é no fantasia, ele já está registrado. Aí teve algumas empresas que colocaram esse nome, Criarte, deu um problema na justiça enorme. Então, vocês usem a criatividade para criar uma marca, né? Um nome fantasia para a empresa de vocês. Vocês já pensaram aí? 4 devs, o que significa isso? Pense um. É o site que gera o 4 devs é o site que gera o CNPJ. Ah, tá. Pronto. Então, eu não sabia não qual é o nome do site, não. Eu sei que pesquisando no Google sai, mas o nome do site eu não sei não, mas vocês devem saber. Pois pronto. Então, criar o nome social e o nome fantasia. Missão da empresa. O que é e como fazer? A missão da empresa é o papel que ela desempenha na sua área de atuação. É a razão de sua existência hoje e representa o seu ponto de partida, pois identifica e dá rumo ao negócio. Para definir a missão, procure responder as seguintes perguntas: qual é o seu negócio? Quem é o consumidor? O que é valor para esse consumidor?
o que é importante para os empregados, fornecedores, sócios, comunidades. Aí é importante que a missão da empresa é necessariamente a razão de ser. Então, a empresa ela existe no mercado para atender a essa missão, né? As empresas elas surgem para atender ou um desejo ou uma necessidade dos consumidores, né? A empresa, vocês não vão criar uma empresa que ninguém precise dela, né? Uma empresa que ninguém precisa dela, o futuro dela é a falência, né? Porque ninguém vai procurar ela, ninguém vai querer comprar nela, né? Então ela vai acabar. Então todas as empresas, elas só existem porque elas vêm suprir uma necessidade ou um desejo dos consumidores. E essa é a razão dela. Ela desempenha um papel na sociedade. E a missão, ela serve justamente para destacar esse papel. Então, aí, exemplos de missão, né? Então, vocês vão criar a missão. Exemplo de missão. Servir, lembra que a missão sempre deve começar com um verbo. Um verbo no infinitivo. Ó, servir, oferecer, promover, ó. Ó, exemplo. De uma empresa de alimentos, se sua empresa for de alimentos, um exemplo. Servir alimentos saborosos e de qualidade, com rapidez e simpatia, em um ambiente limpo e agradável. Exemplo de uma missão de uma empresa locadora de veículos. Oferecer soluções em transporte por meio de aluguel de carros, buscando excelência. Um exemplo de uma missão de hospital. Promover a melhoria da qualidade de vida e satisfação das pessoas, praticando o melhor de medicina por meio de uma organização hospitalar autossustentável. A maioria das empresas assim que tem uma consciência, né, empresas maiores, você logo quando você entra na empresa ou então você visualiza em alguns pontos, em algum lugar da empresa, você vai conseguir visualizar a missão, a visão e os valores. Não sei se vocês se lembram da nossa visita à Cajuína, mas lá, em uma das paredes, logo quando a gente entrava na fábrica, tinha a missão, a visão e os valores. São empresas conscientes que sim, têm uma visão de futuro, têm uma visão de crescimento. A maioria dessas empresas, elas colocam à vista dos consumidores a missão, a visão e os valores. Isso é importante porque demonstra seriedade da empresa, demonstra compromisso, demonstra visão de futuro, né? Demonstra uma visão dos sócios de que a empresa realmente está desempenhando um papel na sociedade. Então, assim, se um dia vocês forem criar alguma empresa, coloquem, né, deixem de modo visível para os consumidores de vocês, tanto a missão, a visão, que eu vou já mostrar, e os valores. Isso é importante para as pessoas visualizarem, verem que a empresa realmente tem um papel na sociedade, que ela está preocupada com os clientes, né? Está preocupada em fornecer um serviço de qualidade, está preocupada em exercer um papel importante na sociedade, que ela não está ali só visando lucro, mas que ela realmente quer cumprir, né? Quer satisfazer uma necessidade, né? Um desejo da sociedade. Então, quando vocês, né, um dia forem criar a empresa, coloquem estampado, né, para que todo mundo possa ver tanto a missão, a visão e os valores dessa empresa. Então, vamos lá. Então, missão, né? Vocês deverão fazer a missão da empresa. Vocês podem até ver esses exemplos aí, né? Servir, ser, por exemplo, vamos dizer que vocês forem fazer uma loja de coxinhas. Servir salgados de qualidade, primando pela qualidade, higiene e sabor, né?
com um atendimento de qualidade, enfim, vocês podem pegar aí um pouco dessas frases e montar, né, a missão da empresa, né, que é servir, aí vocês falam, produtos de qualidade, com higiene, enfim. De acordo com o que for sua empresa, você vai montar a missão dela. Ei, Pedro, Oi, pode falar. até mesmo as ONGs, né, podem ter uma missão. Todas as empresas, tanto as ONGs, né, ONGs, né, que são empresas do terceiro setor, também os órgãos públicos também têm missão, né, visão, valores. Eu lembro que lá na escola tinha um quadro, acho que lá nas salas dos professores, com a missão, visão e valores da escola. Sim, aqui não tem, mas vocês vão fazer também a visão e os valores. A visão é até onde a empresa quer chegar. Então, vocês podem colocar assim, ser a melhor empresa, ser a empresa, ser a empresa que tem a melhor qualidade em salgados da região Centro-Sul, Vale do Salgado, oferecendo, satisfazendo, né? Satisfazendo de modo, satisfazendo completamente, satisfazendo seus clientes só uma frase para completar. Satisfazendo seus clientes de modo. Satisfazendo seus clientes. Me ajudem aí, só terminar. Satisfazendo seus clientes Da melhor forma possível. Pronto, da melhor forma possível. Pronto. Mas vocês podem pensar em outra visão. Ter reconhecimento ambiental, né? Além disso, tendo o reconhecimento ambiental, primando pela sustentabilidade dos produtos e serviços ofertados, buscando práticas inovadoras de atendimento, buscando reciclar todos os materiais, ser uma empresa autossustentável. Enfim, vocês podem pensar uma visão de futuro. Até quando a empresa quer ser a primeira daquele ramo na cidade, aonde é que a empresa quer chegar? A visão é exatamente o futuro. Aonde é que a empresa quer chegar? A qual ponto que ela quer chegar? Ser uma empresa de referência na região, né? Se a empresa ela não tem essa visão, ela não cresce, né? Ela fica naquela mesma pro resto da vida. Então, não, vocês devem pensar uma expansão, né? Para que a empresa cresça, evolua, né? Toda empresa que tem visão, ela cresce. Se a empresa não tem visão, ela nunca vai crescer, porque ela não pensa no futuro, vai continuar na mesma pro resto da vida, né? Então, tem que se pensar no crescimento, na visão, para que todo dia o empreendedor veja aquela visão e lute para que ele consiga. Valores. Os valores, vocês podem colocar qualidade,
qualidade, respeito, empatia, compromisso, seriedade, enfim, né? Vocês vão colocando os valores, né? Vocês já devem saber o que são valores. Amizade, enfim. Vocês vão colocando aí os valores que a empresa de vocês tem, né? O que a empresa preza. Então, aqui vocês vão fazer a missão, visão e valores, tá certo? Aqui só tem a questão da missão, mas vocês vão fazer a missão, visão e valores. Aí vocês também vão definir os setores da atividade. Vocês vão definir o que é o negócio da empresa e, em seguida, analisar. Sim, vocês já definiram, né? Vocês fizeram a pesquisa de negócio justamente para definir o negócio da empresa. Que tipo de negócio vocês vão fazer? Em seguida, vocês vão analisar quais setores que a empresa pretende atuar. Para ajudá-lo, leia a seguir, né, as explicações sobre os principais setores da economia. Aí ele colocou aqui alguns setores, né? Agropecuária, indústria, comércio e serviços, né? Prestação de serviços. Esses são os principais setores da economia. A agropecuária, né, é muito comum, né, na cidade de Icó. São negócios, né, cuja principal atividade diz respeito ao cultivo do solo para a produção de vegetais, seja legumes, hortaliças, sementes, frutos, cereais, ou a criação e tratamento de animais, seja bovino, suíno, né, caprino, aves, etc. Exemplo, plantio de pimenta, cultivo de laranja, apicultura, criação de peixes ou cabras, enfim, né, etc. O ramo da indústria são empresas que transformam materiais em produtos acabados com auxílio de máquinas e ou manualmente. Abrange desde o artesanato até a moderna produção de instrumentos eletrônicos. Exemplo, fábrica de móveis, confecção de roupas, marcenaria. Aqui no Icó nós só temos, eu acho que 2 indústrias, né? Que é lá na Tigoline, que é uma indústria aqui só tem duas empresas, né? Tem a indústria a da Tigoline, né? Que é uma fábrica de mochilas, né? E ali a Atomix, né? O conglomerado da Atomix, que fabrica sucos e produtos de higiene, né? Álcool gel, tem um bocado de produtos, desinfetante, enfim, né? Então, se vocês pensarem, né, em indústria já é mais complicado, né, para fazer. Melhor vocês fazerem empresas mais simples, né, que vai demandar menos cálculo, né, menos dor de cabeça para vocês. Se vocês forem pensar na indústria, o plano de negócio vai ter que ser bem mais completo. Então, a maioria das empresas da cidade, elas se configuram ou em comércio, ou na prestação de serviço, ou nos dois. Tem empresas que tanto têm comércio como serviço. As empresas do comércio são as empresas que vendem mercadorias diretamente ao consumidor. No caso do comércio varejista, né? Ou aquelas que compram de um fabricante para revender, né? Para vender no varejo, comércio atacadista. Exemplos: papelaria, lanchonete, loja de roupas, distribuidora de bebidas, enfim, né? São aquelas empresas que vendem, né? Que vendem coisas, né? A maioria das empresas são do comércio em si. Comércio também. Kaique perguntou, Pedro, no caso de lojas online, é comércio do mesmo jeito. Comércio, né? E serviço, o que é serviço? São empresas cujas atividades não resultam na entrega de mercadorias, e sim no oferecimento do próprio trabalho ao consumidor. Exemplos: lavanderia, oficina mecânica,
escola infantil, salão de cabeleireiro, né? Lava-jato, loja de manutenção de computadores, enfim, né? São lojas que prestam um serviço, né? Elas prestam um serviço. Por exemplo, uma loja provedora de internet, ela presta um serviço. Então, ou as lojas, a maioria das lojas, ou vão ser das empresas, ou vai ser do comércio, né? Vai vender algo, vai disponibilizar algo ao consumidor, ou vai prestar um serviço, né? Ou pode ser os dois, né? Pode ser um comércio e um serviço. Tem empresas, por exemplo, como a Xerox. Ela presta serviço de Xerox, né? E também vendem coisas, né? Vende papel, vende pastas. Então, comércio e serviço. Aí vocês, né? Na hora de praticar, vocês vão colocar os setores de atividade. Qual o setor da atividade da empresa? Aí você só vai destacar, né? Dizer. Você vai colocar um tópico, setor de atividade, e vai colocar. É do comércio? Você coloca comércio. É do serviço? Outros, né? Você vai colocar. Aí pronto. A forma jurídica. O que é e como fazer? O primeiro passo para que uma empresa exista é a sua constituição formal. Para tanto, é necessário definir a sua forma jurídica. A forma jurídica determina a maneira pela qual ela será tratada pela lei, assim como o seu relacionamento jurídico com terceiros. A seguir, você encontrará informações básicas sobre as formas jurídicas mais comuns para micro e pequenas empresas. Lembrando que como é a formação da empresa, né? A empresa, quando ela vai se constituir, primeiro ela vai, né, na junta comercial, né, fazer o seu cadastro, né, a empresa, os sócios vão na junta comercial do estado formular, né, tudo a questão do capital social, vão fazer o contrato social da empresa em si, dependendo da forma jurídica, né, vão com auxílio de um contador, né, vão fazer o registro na junta comercial, depois vão na Receita Federal, né, para criar o CNPJ da empresa, né, e ao ir na junta comercial, a empresa vai definir qual é o tipo, né, se vai ser uma sociedade limitada, que tem a sigla LTDA, ser uma sociedade limitada, se vai ser um empresário, né? Se for empresário, pode ser ME, né? Deixa eu ver se tem EPP. Tem não. Empresário pode ser ME, pode ser EPP, pode ser EIRELI. Isso aqui tudo a gente já estudou, né? Qual a diferença de uma sociedade limitada para um ME? Vocês lembram? Não, né? Vocês não lembram não, né? Nesse tipo, né? Na sociedade limitada, nesse tipo de empresa, duas ou mais pessoas associam-se para a criação de uma pessoa jurídica, com a existência e patrimônio patrimônios distintos da pessoa física do sócio. Essa é a principal característica tanto das sociedades limitadas como da EIRELI. O patrimônio da empresa é distinto da pessoa física e a responsabilidade é limitada, ou seja, a empresa só responde até o capital social da empresa. Se a empresa, por exemplo, tiver dívidas, né, obrigações, as dívidas da empresa só vão até o capital social dela, não chega ao capital social dos sócios. Então, quem exerce a sociedade empresarial é a sociedade, representada pelos seus administradores. E quem responde pelas dívidas contraídas
é o patrimônio da sociedade. Em síntese, a responsabilidade do sócio é limitada. Então, por que é limitada? Porque vai só até o patrimônio da sociedade. Mas cuidado, havendo indícios de abuso ou confusão patrimonial, a personalidade jurídica pode ser desconsiderada, respondendo então os sócios e administradores pelos débitos. Então, cuidado, né? Cuidado aí a fazer falcatruas, que essa personalidade limitada pode ser desconsiderada. Então, empresário é aquele que exerce individualmente, né? Pode ser também MEI, eu esqueci aqui do MEI. Individualmente e de maneira organizada, atividades voltadas para a produção ou comercialização de bens e serviços, sendo obrigatório se resiste na junta comercial. Não há presença de sócios e o proprietário assume integralmente a responsabilidade pelos resultados e riscos. Nesse caso, nesse tipo de empresa, o dono responsabiliza-se pelas obrigações da empresa, que são ilimitadas. Isto é, o patrimônio pessoal pode ser exigido para o pagamento de certas dívidas, como, por exemplo, débitos trabalhistas, fornecedores, tributos, danos ao consumidor, danos ambientais, etc. Então, aqui é o seguinte, ó, como empresário, eu coloquei aqui errado. É assim, ó. Como empresário, só tem o MEI, né? O MEI, que é o microempreendedor individual. Deixa eu colocar aqui na frente. Microempreendedor individual. E o ME, que é a microempresa. Né? Pode ser formado por única pessoa. Como sociedade, nós temos a sociedade limitada, que é a LTDA. Nós temos... Sim, ainda pode ter a Eireli. Aqui. A Eireli também é formada por única pessoa, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Aí a sociedade, aí entra a EPP, que é a empresa de pequeno porte, que geralmente é formada pela sociedade. E pode também ser a microempresa. A microempresa, a ME, ela pode ser formada tanto por apenas um empresário, como também pela sociedade. Então, vocês, quando forem formar, né, a empresa de vocês, que é uma sociedade, ela pode ser uma sociedade limitada, pode ser um ME ou pode ser um EPP. Jamais poderá ser um Eireli, porque não é só uma pessoa. A Eireli é formada por uma única só pessoa. O MEI também é formado por uma única só pessoa. E o ME também pode ser formado por uma única só pessoa ou por, né, uma sociedade. O ME pode acontecer dessas duas formas. Pode ser uma só pessoa ou pode ser a sociedade. A EPP não. A EPP pode até. A EPP pode ser formada por uma única só pessoa também. Por isso que eu coloquei. Mas também pode ser formado por uma sociedade. Então, a EPP pode ser, sim, formada por única só dono, ser dono dessa EPP. Mas também pode ser feito por uma sociedade. Então, ou a empresa de vocês vai ser um ME, ou vai ser uma sociedade limitada, ou vai ser um EPP, né? Ou uma empresa de médio porte. Mas é melhor que vocês façam de pequeno porte mesmo. Sim, Pedro. Aí como é que a gente vai saber qual é a forma jurídica da nossa empresa? Dependendo do que a gente vai fazer, no caso. Vocês vão escolher conforme o capital social. Essas formas jurídicas, elas dependem do capital social empregado e da lucratividade. Então, assim, na maioria das vezes, ou vai ser, eu acho que até 360 mil, se pesquisa aí, acho que até 360 mil reais por ano, o lucro se enquadra como ME. Depois disso, já vai ser EPP.
geralmente a forma jurídica é de acordo com a lucratividade. Então, eu acho que vocês vão formar um ME, né? Pode ser uma ME limitada, né? Pode ser ME ilimitada. Pode colocar lá na razão social, como vocês forem informar, você pode colocar assim, Freitas, vamos dizer que o sobrenome de um dos membros da equipe seja Freitas. E Freitas e Lima, comércio e serviços, ME LTDA. Tá certo? Pode ser assim, ME LTDA. Ela pode ser ME e limitada ao mesmo tempo, pode ser EPP e limitada ao mesmo tempo. Limitada quer dizer que a responsabilidade é limitada ao patrimônio da sociedade. Tá certo? Ok. E aí, Pedro, no caso de um restaurante, ele vai ser de serviço e comércio? Exatamente. Ele pode ser comércio se ele for vender alguma coisa a mais, né? E no caso ele vende, né? As duas coisas, porque ele vende a mercadoria, que é a comida, né? E presta serviço, né? Então comércio e serviço, as duas coisas. Ah, sim. Aí no caso, tipo, delivery, a empresa que eu trabalho com delivery, é apenas comércio, né? Não é de serviços exatamente. Comércio e serviço, que ela não efetua a entrega. Delivery não efetua a entrega. É um serviço. Ah, o frete? Tô pagando frete, aí faz de serviço? É um serviço, é pago. Mesmo que o cliente paga, ela oferece serviço de entrega. Não oferece serviço de entrega da comida, o cliente vai... Até o cozinhar em si também. Empresa que... O cozinhar em si também é um serviço. Cozinhar, o ato de vocês lá. Exatamente. Então, vocês vão pensar aí nas formas jurídicas de acordo com o lucro esperado que vocês... Eu acho que a maioria das empresas de vocês vai ser ME. Quanto a ser limitada, vocês pesquisam aí, eu acredito que tem um valor, tá certo? Para constituição de uma sociedade limitada. Pode ser só ME e não ter o limitada. O limitada vai depender do valor que vocês vão empregar no capital social. Pode ser só comercial de serviços, ME. Para encaixar o limitada, vai ter que prestar atenção nos valores que são necessários para constituir uma sociedade LTDA. Então, pode ser só o ME, sem ter o LTDA. Para ter o limitada, vocês têm que ver qual é o valor necessário. Vamos pesquisar aqui na internet, bem rapidinho, qual é o valor para constituição de uma LTDA. Tá aqui dizendo, não existe nenhuma previsão legal de forma geral ser natural forma jurídica. A sociedade limitada é regulada pelo Código Civil, tarará. A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas cotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital social. O capital social, sem limite para sua formação, é dividido em cotas de valor igual, não e pode ser integralizado em modo decorrente, tarará. Mas cadê o valor? Aqui é o que precisa, né? Esse daqui não disse, não. Esse site aqui diz que não existe valor. Não existe uma previsão legal, de forma geral e abstrata, de capital mínimo para a constituição de uma sociedade limitada, porque isso vai depender da atividade exercida por cada sociedade, cabendo ao sócio estipulação, desde que o capital social seja contundente com a atividade desenvolvida. Então, acho que pode ser... Vocês podem colocar que é limitada. Não existe capital. E é um site confiável, que é o administradores.com.
O capital social, pelo menos no momento da constituição da sociedade, não poderá estar em desconformidade com o objeto social da empresa e efetivamente com a atividade desenvolvida pelo empresário. Dessa forma, parece ser lógico admitir que um empresário exerce atividade de construtor de shopping center com capital de R$ 2.000. Quando a sociedade for constituída e gerida com ausente de patrimônio, como nesse caso, e causar prejuízo a terceiro, deverá ser sócio, deve ser pessoalmente responsabilizado. Não tem não. O legislador não estabeleceu um valor mínimo para a constituição do capital social, porque isso depende do exercício de cada atividade, não tendo ele previsto qual o valor para cada uma delas. Tal obrigação é dos sócios. Não tem não. Então, vamos lá. Então, procurem um contabilista, né? Procurem um contador, que vocês vão montar a empresa, e informe-se qual é a forma jurídica mais adequada para a constituição de sua empresa. E aí vocês vão dizer, né, qual é a forma jurídica da empresa de vocês. Se vai ser empresário, né? Se vai ser ME, LTDA, se vai ser MEI, se vai ser EIRELI. EIRELI lembra, né? Qual o capital mínimo para a formação de uma EIRELI? Vocês lembram? Qual o capital mínimo para a formação de uma EIRELI? Sem pesquisar no Google, só de cabeça. Eu acho. Pode falar. Pera. É 100 vezes, acho que é o salário mínimo vigente. Exatamente. 100 vezes o salário mínimo vigente. Qual é o salário mínimo atual, hein? Que eu nem me lembro mais. R$ 1.048. R$ 1.003, né? 1.048, né? Aí 100 vezes aumenta 2 zeros. Então tem que ter um capital mínimo de R$ 104.800 para você formar um EIRELI. É o capital mínimo para a formação do EIRELI. Aí tem o MEI, né? O MEI e o ME vai para ser um EPP é de acordo com o faturamento, tá certo? Para ser um EPP. Vocês olham que da ME para um EPP muda a questão do faturamento. Vocês pesquisam a questão do faturamento que tem na internet. Não vou lembrar aqui. Tem aqui, na frente. O enquadramento tributário. Basicamente, a pequena empresa pode adotar 3 formas diferentes para o cálculo e o recolhimento dos impostos junto ao governo federal. O empreendedor individual, o regime normal, que é o lucro real, né? E lucro presumido. E ainda tem o lucro arbitrado. A gente estudou isso na disciplina de legislação. Ou simples nacional, né? Então, pode ser um empreendedor individual, que aí, se for um empreendedor individual, vai ser obrigatoriamente pelo simples nacional. Ou pode ser o regime normal, que na maioria das vezes vai ser pelo lucro real. Vai de acordo com a organização tributária da empresa. Se for uma empresa bem organizada, o fisco vai deixar ela ser pelo regime do lucro real. Se ela tiver tudo tiver bem organizada, a questão da contabilidade, os livros, se ela tiver um controle, né, bem feito, ela vai poder operar pelo lucro real. E optando pelo lucro real, ela vai poder pagar menos tributo, né? As empresas que optam pelo lucro real, elas têm que ter uma organização tributária, né? Tem que ter, no mínimo, um contador, né, na empresa para poder operar com lucro real, para ser bem organizado mesmo, e aí operar. Quando não se tem tanta organização, vai pelo lucro presumido, que aí a Receita vai presumir um valor pela questão do lucro, né? E vai presumir, né? Presumir um percentual. Já o lucro arbitrado é quando a empresa ela não tem, ela é totalmente desorganizada, não tem como operar pelo lucro real e ela nem pode fazer pelo simples nacional, e aí a Receita vai meter a faca, né? E colocar
um percentual bem alto de imposto. Então, desses regimes de tributação, o lucro arbitrado é o pior de todos, que realmente é uma facada. Então, o empreendedor individual é um empresário individual com receita bruta ano de até R$36 mil, que tenha um empregado que ganhe um salário mínimo ou um salário mínimo da respectiva categoria profissional e não possua mais de um estabelecimento, nem participe de outra empresa como titular, sócio ou administrador. Nessa modalidade, o recolhimento dos impostos e contribuições é feito em valores fixos mensais. O Simples Nacional, né, que é o regime tributário mais comum, né, é destinado às empresas que, com possibilidade de enquadramento, se beneficiarão da redução e simplificação de tributos, além do recolhimento de um imposto único. O enquadramento no Simples está sujeito à aprovação da Receita Federal e leva em consideração a atividade e a estimativa de faturamento. Já no regime normal, que foi o que eu falei, né, do lucro real, lucro presumido e arbitrado, as empresas recolhem os impostos de forma convencional, contribuindo todos os requisitos previstos na lei para cada imposto. Aí o que acontece? O Simples Nacional, como o próprio nome diz, ele é simples, por quê? Porque ele unifica os vários tributos que a empresa tem que pagar em única via de recolhimento. Já o regime normal não, a empresa apura cada tributo e paga individualmente. Então, além dos tributos federais, o regime normal podem ser devidos ainda impostos e contribuições para o governo estadual, no caso ICMS, e para o governo municipal, no caso ISS. Fique de olho. Busque informações, né, juntar um contabilista sobre os tributos devidos, suas alíquotas e possíveis benefícios fiscais. E aqui vocês vão, né, definir o enquadramento tributário de vocês. Logicamente que esse enquadramento ele vai depender do percentual de faturamento que a sua empresa deseja obter por ano. Se a sua empresa olha, depois vocês pesquisam qual é o valor, eu acho que no caso, até R$36 mil é do Simples. Acho que é até esse valor aqui, ó. Se a sua empresa tem um lucro até R$36 mil por ano, eu não sei se acho que esse valor deve estar desatualizado, mas vocês pesquisam. Se for até esse valor, eu acho que pode ser do Simples. Se for um valor acima desse, vai ter que ser pelo regime normal. Então, vocês olham. Esses daqui são os tributos que o Simples recolhe, aliás, do regime nacional, né? Que é o IRPJ, o PIS, COFINS, a CCLL além dos outros tributos, né? O regime normal ele pega esses tributos, né? Aliás, aqui é o Simples. O Simples ele pega esses 5 tributos federais, desculpa. Esses tributos aqui é do Simples, tá certo? Lógico que o regime normal também recolhe, mas o Simples ele recolhe esses 5 tributos federais, né? O imposto de renda, que é o RPJ, o PIS, o COFINS, a contribuição social do lucro líquido, o IPI, esses dois, o ICMS, né, estadual, e o ISS. Então, o Simples ele já recolhe cada um. E o normal não, o regime normal, que é o lucro real e o lucro presumido, ele vai apurar cada imposto de forma separada. É como se o regime simples, você paga em um boleto todos esses impostos. Você paga num boleto só, não conta só todos esses impostos. E o regime normal não, você tem que apurar cada imposto de forma isolada e pagar, né, de forma isolada. Aí o capital social, né, é representado por todos os recursos, dinheiro, equipamentos, ferramentas, etc., colocado pelos proprietários para a montagem do negócio. Mais adiante, ao elaborar o plano financeiro do seu empreendimento, você saberá o total de capital a ser aplicado. Caso você escolha ter uma sociedade, será preciso determinar o valor
do capital de cada sócio para investir seu percentual. Então, aqui, né? Depois vocês vão fazer isso. Na próxima aula eu falo mais sobre o capital social. Pronto. Para atividade, qual a atividade da semana? O que vocês vão fazer? Vocês vão determinar o nome, né, a razão social e o nome fantasia da empresa, as atividades da semana. Determinar o nome social e o nome fantasia da empresa. Colocar a capa, eu vou mandar a capa para vocês no grupo, para vocês colocarem a capa do plano de negócio. Então, vocês vão montar o nome social de acordo com as regras, né? O nome fantasia, criar um CNPJ falso para a empresa lá naquele site. Definir a missão, visão e valores. E definir o setor de atividade da empresa de vocês e a forma jurídica e o enquadramento tributário. Pronto. Essa é a atividade, né, o que tem que conter no plano essa semana. Vocês depois